Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de resistência dos materiais, né? Hoje especificamente a gente vai estar falando um pouquinho sobre a fase plástica, né? Com base no diagrama tensão-deformação. A gente comentou no último vídeo, né? Falando justamente sobre a fase elástica, né? Ou seja, aquela fase o qual o elemento ele ainda volta à sua característica inicial no que diz respeito à sua parte, tanto de condição de estrutura como no que diz respeito ao seu projeto, né? Mas a fase seguinte, justamente a fase plástica, ela tem como base justamente o não retorno à sua condição inicial, né? Ou seja, o material ele sofreu uma tensão considerável, né? A sua resistência e a sua deformação, ela justamente chegou num ponto limite, né? O qual nesse caso ele fica com a deformação permanente, né? Então essa deformação permanente ela é justamente a deformação plástica. Né? Então, nesse caso aqui, pode ser até que se você interromper o teste, ele não venha a romper, né, o corpo a ser testado, mas nesse caso aí ele já sofreu uma deformação, né? Ou seja, ele já foi, vamos supor, esticado, né, suficientemente para que ele não retorne à sua condição inicial. Né? Então, a fase plástica ela tem essa característica. Ela tem algumas particularidades, né? A gente vai estar falando em outros vídeos, mas em resumo, a fase plástica ela representa a condição de deformação permanente no mecanismo, né? Ou no corpo de prova o qual está sendo testado. Né? Então, a fase elástica ela visa que o elemento ainda retorne à sua condição inicial, mas a fase plástica ele já não é passível de permitir com que ele venha retornar à sua condição inicial. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade aos nossos vídeos da parte de resistência dos materiais. Hoje a gente vai falar um pouco sobre escoamento, né? Também uma característica o qual aplicada a materiais o que vem a sofrer o esforço de tração, né? Então é uma característica também que aparece no diagrama tensão-deformação. Né? A gente já falou sobre a fase elástica e sobre a fase plástica. Né? O escoamento especificamente ele faz parte da fase plástica, né, do material, né? Então, se a gente for limitar, né, aqui o elemento, né, vamos considerar aqui que seja o limite aqui da fase elástica. O que acontece? O escoamento ele tem justamente como característica essa indicação aqui que aparece no diagrama, né, que é justamente essa oscilação. O escoamento é justamente a característica de deformação plástica do material sem que haja aumento na tensão, né? Ou seja, a tensão do mecanismo ele vai subindo, né? Então você vai tendo esse aumento da tensão. Então quando ele chega justamente nessa fase, o que é que ocorre? Mesmo sem ter aumento da tensão, a velocidade da deformação do material ele vai ser alto, né? Então supondo aqui que seja o corpo de prova, essa região aqui ela diminui antes que venha ocorrer a ruptura, né? Então você acaba tendo um escoamento do material, né, com base na característica geométrica, né, do corpo de prova, o qual o deslocamento dele, levando em consideração os vetores de tração, ele acaba escoando para os dois lados, né, normalmente de forma uniforme, e esse escoamento ele ocorre sem que haja tensão específica, né? O aumento de tensão específica. Né? Por mais que no inicial de tração a tensão ela sempre vá aumentando, mas se você parar exatamente no momento que ele está iniciando o momento de escoamento, ele vai ter a deformação plástica, né? Mesmo sem esse aumento de tensão. Então por isso que ele caracteriza essas curvas, porque mesmo sem esforço você acaba tendo oscilação na condição geométrica do material, né? Então ele fica oscilando. Né? Então o escoamento é comum, né, em alguns materiais. Né? Nem todos os materiais é comum essa fase de escoamento, ou essa fase de escoamento ela é muito curta. Né? Então materiais que possuem um grau de proporcionalidade maior, né, eles acabam tendo uma condição de escoamento mais visível. Né? Então o escoamento, em resumo, ele é justamente a deformação plástica sem que haja o aumento da tensão. Né? E essa deformação ela é caracterizada justamente no início da deformação plástica, quando o valor da tensão ele já é maior do que o limite elástico do material. Né? Então o material acaba escoando para os dois lados dos vetores, o qual está ocorrendo o ensaio de tração. Tá bom? Não deixe de se inscrever no canal.
toda semana tem vídeos novos. Valeu! Oi pessoal, tudo bem? Hoje a gente vai estar dando continuidade à nossa análise do diagrama tensão-deformação. Hoje a gente vai falar sobre limite de resistência. Antes de ocorrer, né, o processo de escoamento, né, que foi justamente o que a gente falou da última aula, a gente tem como base a característica da etapa elástica do material, né, ou seja, da fase elástica. E justamente ao término da fase elástica começa a fase plástica, o qual tem como base seu início com base no escoamento. Então, justamente o escoamento ele tem como base, né, a transição de material com base nos vetores, né, de sentido do ensaio de tração. E ele tem um detalhe interessante que é o seguinte: a região central dele acaba diminuindo, né, de dimensão, e justamente por causa dessa condição de ser esticado, né, ou seja, de ser tracionado, essa região acaba tendo endurecimento dos grãos que constituem o material, né? Então, justamente esse endurecimento dos grãos fazem com que o gráfico, em sua constituição, ele venha a ter um aumento, né, de tensão após passar pela zona de escoamento, né? Então você pode observar aqui que no gráfico padrão ele mostra ainda esse elemento, o gráfico subindo, né, até chegar à sua condição limite, né? Ou seja, essa condição limite é justamente a condição limite da tensão, que é justamente o limite de resistência, né, do material, né? Então o limite de resistência ele justamente caracteriza como o valor máximo de tensão a ser aplicado no ensaio de tração, né? Então esse limite de tensão ele é ocasionado justamente pelo endurecimento dos grãos, até um ponto que ele não suporta mais, e aí de fato começa a quebra até chegar ao ponto de ruptura, né? Que é justamente a etapa final do gráfico, né? Então o limite de resistência ele tem como base justamente essa característica final do esforço de tensão no material. Então aí indica o limite de resistência, né, a área do limite de resistência, o qual tem como base essa característica, né, do endurecimento dos grãos devido ao ensaio de tração que está sendo realizado naquele material, tá bom? Não deixe de se inscrever no canal, toda semana tem vídeos novos, valeu!